Boa noite, pessoal. Iniciando a gravação do primeiro tema aqui de negociações de criptomoedas, a revisão. Estamos chegando aí no final do curso. Essa é a nossa penúltima matéria. A próxima será a última, então tá até acabando esses vídeos aí no canal. Agradeço a quem nos acompanhou até aqui. Bora seguir, porque tem muito que revisar. São dois temas, né? Vou postar os dois vídeos seguidos. E vamos seguir. Negociação de criptomoedas, tá? Compra e venda de criptativos. Vamos começar falando o que são uma exchange, né? Change, chamem como quiser, questão de pronúncia. Uh, Elas são plataformas, geralmente centralizadas, que facilitam, no caso, a compra e venda de ativos digitais, oferecendo diversos serviços. Para quem quer iniciar nesse mundo de cripto, a forma mais fácil e comum é criar conta no exchange, tá? Basta você escolher entre as várias que existem. No Brasil, pelo menos na época de produção desse material aqui, que deve ter sido 2020, 21, 22, alguma coisa assim, eram 20, né? Não sei se continua este número exato hoje em dia, mas vamos seguir. Vamos aproveitar que chegou alguém e vamos iniciar aqui. Só um momentinho. Boa noite, pares. Já estou gravando aqui, então vou prosseguir aqui. Mas você tá no comecinho aqui, dá pra começar de novo. Tava falando no primeiro slide agora. Aí vamos seguir aqui que eu tava no primeiro slide ainda. Só vou. Só eu e você por enquanto. Mas aí à medida que for chegando, né, vai rolando. Eu gravo por isso mesmo, porque algumas pessoas devem estar na aula que tá tendo hoje, né? Mas quem tá mais pra turma 7, pra turma 8 é amanhã. Amanhã que coisa você assiste a gente. Mas é só pra revisão do tema 1 e 2. Segunda-feira a gente revisa o 3. Cara, final de março. Tá pertinho. Não, final de março não, desculpa. Acho que é início de março, desculpa. Final de fevereiro pra março ali. Tá pertinho pra iniciar. Essa é a penúltima matéria, né? A próxima já é a última, né? Então a gente tá seguindo aí. Então, tranquilo. Boa noite, Samuel. Vamos iniciar aqui também. Chegou na hora exata. Beleza? Beleza. Só vou te mostrar. Valeu, valeu. Boa noite, Samuel. Tudo bem, graças a Deus. Vamos seguir aqui na revisão. Eu vou. É isso aí, pessoal. Eu vou iniciar. Já tô gravando nesse momento, né? Pega o início, pessoal. Pula. Mantenha os seus microfones mutados de preferência, tá? Para não sair áudio de fundo. E se quiserem falar alguma coisa, basta interromper. Eu não consigo ver mãozinha levantada porque eu tô com tela cheia. Então é só vocês desmutarem e falarem, tá bom? Se vocês quiserem comentar alguma coisa. Vamos seguir aqui. Negociação de criptomatéria, tá? A gente vai revisar o tema 1 e o tema 2 hoje. Vamos começar pelo tema 1. Aqui é compra e venda de criptoativos. O que é uma exchange, né? Exchange, chamem como vocês preferirem. Elas são plataformas geralmente centralizadas. Alguém tá fazendo áudio. Acho que é você, Samuel. Se você puder mutar rapidinho. Tá dando um ruidinho. Aí elas são plataformas geralmente centralizadas que facilitam a compra e venda de ativos digitais, oferecendo diversos serviços. Para quem quer iniciar nesse mundo de cripto, a forma mais fácil e comum é entrar numa exchange, está criando uma conta. Você só precisa escolher alguma que exista no Brasil na época de produção desse material. Eram mais de 20, hoje deve ter muito mais. Elas são intermediárias nesse serviço de compra e venda, tá? E elas cobram as suas comissões e taxas de transação. Aí tem uma tabelinha aqui falando sobre algumas exchanges. Aí tem o Bitcoin Market, MTGOX, BLT, FLNex, Polonex, Coinbase e a Binance. A maior hoje em dia, se eu não me engano, é a Binance. Aí os serviços que eles oferecem é a troca de pares de moeda, que é a conversão da moeda fiduciária, né, a fiat,
como o real ou o dólar, pelos criptoativos, que é o exemplo, por exemplo, do Bitcoin e do Ethereum. Tem a alavancagem também que eles oferecem. Eles tomam capital emprestado para a negociação de cripto, principalmente em mercados derivativos. Algumas plataformas chegam a ter de 100 a 125 vezes o capital alocado como margem para alavancagem permitida. Aí tem esse staking earning, que é o investidor ele realiza empréstimo de parte de suas criptomoedas e recebe uma espécie de renda passiva, que é similar a dividendos de juros sobre capital. Aí opções e derivativos. Aí tem negociação de derivativos vinculados a alguma cripto, que podem ser usados para especulação ou hedge de portfólio. Foi bastante espelhado nos derivativos existentes no mercado tradicional, como de soja, café e mini índice de dólar. No mercado de criptoativo é uma inovação peculiar, que são os contratos futuros perpétuos, ou seja, sem uma data de vencimento. As opções são uma forma de derivativo por meio da qual o contrato não obriga que a compra seja exercida por apenas um direito ao portador. Aí como que se compra e vende ativos nas exchanges? O saque é a retirada dessa moeda fiduciária no real ou dólar via transferência bancária, como o Pix, por exemplo. Também tem o saque de cripto para outra exchange ou carteira privada, que é aquelas wallets, que no caso você vai tirar de uma carteira para outra. Para quem vem do mercado tradicional, ele não é intuitivo, mas seria como sacar uma ação para sua posse e manter a própria custódia sem uma corretora. O depósito, ele é feito de moeda fiduciária, né, dólar, real, via transferência bancária. Também tem como fazer via cripto a partir de uma outra carteira ou exchange que você tenha criptos lá, você consegue depositar de uma para outra. A compra, após você depositar esse dinheiro fiat na exchange, você consegue trocar esse valor por cripto fazendo a conversão direta. No caso, você deposita seus reais, seus dólares lá, faz a conversão direta e compra cripto baseado nesse valor em reais e dólares certinho. A venda, que você troca cripto por moeda fiduciária via conversão direta, ou seja, você tem X criptos e você vende isso por um valor de reais ou dólares. Aí vamos lá, temos a questão já, que é correto afirmar que uma exchange, resposta número 1, é um ambiente centralizado para o vendedor e um comprador trocar em moeda fiduciária por criptomoeda. Sim, é um ambiente feito para isso também. Aí a permissão de saque e depósitos de ativos, né? A gente sabe que criptomoedas e mercados de ações são formas distintas de investimentos, mas elas têm outras diferenças. A gente vai conhecer algumas agora. Diferente das ações, a compra de criptoativos não está relacionada à propriedade parcial de uma empresa, exceto se essa for uma security token. Numa exchange de criptomoedas, é possível realizar o depósito ou saque dos ativos, além da moeda fiduciária. Por outro lado, nas corretoras do mercado de ações, não é possível transferir suas ações entre corretoras diferentes de maneira direta, apenas através de solicitações, somente realizando o depósito ou saque do dinheiro. Aí tem a troca de ativos em pares, tá? Em uma exchange a troca sempre ocorre em par, e tem vários pares de ativos. Por exemplo, você consegue trocar o BTC pelo ETH, que é o Ethereum, se eu não me engano. Que é trade cripto sem o envolvimento de fiat. Não tem. No mercado de ações já você não consegue fazer essa troca direta de ativos. As corretoras necessariamente sempre trocam pelo dinheiro fiat. Caso você quisesse, por exemplo, efetuar a venda de Petrobras para comprar Itaú, não há um caminho para efetuar isso diretamente. Isso provoca ganho de eficiência no mercado de criptoativos, além de tratamento tributário distinto. A exchange ela é uma corretora e uma bolsa em um único lugar. As corretoras do mercado de ações praticam o mesmo preço em seus ativos, pois todas se conectam na bolsa de valores. No caso do Brasil, a bolsa é a B3, mas de maneira análoga acontece o mesmo nas bolsas estrangeiras. As exchanges de cripto não se conectam de nenhuma forma, podendo assim ter preços distintos no mesmo momento. É como se a exchange fosse ao mesmo tempo uma corretora e uma casa de liquidação.
A exchange é XP, que é a corretora, e a bolsa B3 ao mesmo tempo. No Brasil tem mais de 20 exchanges, tá? E no mundo são incontáveis. Embora haja os exchanges dominantes em cada país, né, os players. A regulação. Enquanto as bolsas e as corretoras tradicionais têm uma regulação específica ao redor do mundo, por órgãos como a CVM e a SEC, as exchanges de cripto seguem atuando sem uma regulação específica na maioria dos países, pelo menos na data de produção desse material. Hoje em dia eu não faço a menor ideia, tá, pessoal? Porque realmente não era uma das matérias que eu estava muito interessado em ver essa parte de cripto. Mas para quem se interessa deve saber. Por enquanto o mercado é guiado por algumas diretrizes já emitidas pela CVM, pelo Bacen e pela Receita Federal. Além disto, existe um código de autorregulação montado por alguns participantes em torno da AB Crypto, que é a maior associação de participantes com interesse no setor e orienta as melhores práticas, geralmente associada aos temas de compliance e segregação patrimonial. Temos a questão 2 aqui. A principal exchange dos Estados Unidos que realizou um IPO em 2021 é a Coinbase, resposta 2. Aí as taxas sobre a ordem Taker e Maker. A maior parte das receitas de uma exchange vem da cobrança de taxa, nessa intermediação de compra e venda, tá, de criptoativo. A exchange ela oferece essa plataforma de negociação e existe a figura de dois agentes, o comprador e o vendedor. O agente ele pode atuar como um maker ou um taker. O maker é aquele que coloca uma ordem de compra ou venda a um preço desejado por ele. Nesse cenário, a exchange costuma cobrar um valor menor, por exemplo, 0,3%. O taker é aquele que executa a ordem de compra ou venda ao preço de mercado, ou seja, no valor que estiver. Nesse cenário, eles costumam cobrar um valor maior, por exemplo, de 0,7%. Nesse exemplo aqui, a receita total foi de 1% do valor transacionado, também chamado de take rate. Aí está explicando aqui mais um pouco sobre o Maker Taker, vocês pegam os slides depois. Aí tem outro modelo de negócio, que é o Sprit, eu acho que a pronúncia é assim mesmo. Ele é uma remuneração de exchange com baixa transparência, é aplicado sobre o valor final ao usuário, frente quanto a exchange consegue remunerar. Algumas exchanges se vendem como taxa zero, entre aspas, tá? Não cobrando a taxa de compra e venda, que é o Maker Taker, porém elas aplicam o spread de maneira opaca para sustentar o modelo de negócios. Outras ainda aplicam um misto de taxa, tá? Taker e Maker mais spread. Isso só é possível pelo fato das exchanges funcionarem como uma bolsa em si mesma, diretamente do mercado de ações, onde os corretores liquidam as posições em uma única bolsa. Aí está falando aqui sobre os saques de cripto, saque de fiat. O floating é uma outra receita para exchange. O que é o floating? É você explorar os saldos que os seus clientes deixam na plataforma. Em fiat, na época de juros altos, essa receita é bem relevante para as exchanges, pois todas as exchanges não repassam rendimentos aos seus clientes. Em cripto, para a exchange rentabilizar, ela precisa correr alguns riscos relevantes de contraparte. Geralmente as exchanges possuem uma mesa de tesouraria para rentabilizar o saldo custodiado. Alguém pediu para entrar. Só vou aceitar aqui, vou prosseguir, só um momentinho. Requisito. Beleza, vou dar prosseguimento aqui. Tá? E existe uma discussão relevante sobre a segregação patrimonial, uma vez que, dada a falta de regulação, as exchanges podem estar se envolvendo em operações complexas e eventualmente ter prejuízos relevantes com isso, podendo ficar insolventes sem que seus clientes saibam dessas operações. Aí temos a questão 3 aqui. A principal receita de uma exchange está associada à taxa mais o spread do volume financeiro, que é o maker e o taker mais o spread. A principal receita de exchange vem desses negócios. Exchange com DNA brasileiro. Isso aqui, pessoal, tá legal, é nacional, mas eu não acho muito relevante falar sobre isso não, porque só falar, isso aqui tem brasileiro no meio, pronto. Tá. Vamos para a questão 4.
Not your curse, not your coins. Não é só chaves, não é essas moedas. Geralmente está associada a todas essas respostas, tá? Realizar autocustódia, possuir acesso a chaves privadas e não terceirizar a custódia a uma empresa. As exchanges globais, on-ramp e off-ramp. A definição de on-ramp e off-ramp, tá? O on-ramp é o processo de depositar o fiat, tá? A moeda fiduciária, em uma plataforma estrangeira. Exemplo, o depósito de BRL, que é o real brasileiro, na Binance, que não tem sede no Brasil, é chamado de on-ramp. O off-ramp é o oposto, é vir de cripto para fiat no local de origem. No exemplo seria retirar reais da Binance, uma plataforma internacional, e receber em real no seu banco de preferência. Ou seja, você tira o real de cripto e recebe em real também. Aí a arbitragem regulatória, tá? Devido à falta de clareza e definição de regras relacionadas à regulação do mercado de criptoativos no Brasil, criou-se um ambiente propício para que as exchanges globais dominassem o mercado nacional em termos de market share. Isso possibilita a atuação dessas exchanges sem necessidade de ter uma estrutura jurídica instalada no país, o que reduz custos trabalhistas, tributários e bancários. Essa visão é vista como anticompetitiva por parte de alguns participantes nacionais. Para outros participantes é vista como normal, já que nada impede uma exchange nacional de se instalar fora do país e atuar da mesma maneira que as exchanges globais. Aí tem a questão do modelo operacional. Para facilitar a operação em território nacional, geralmente as estrangeiras optam por criar uma parceria com alguma instituição bancária local, tá? Ou correspondentes bancários. A Binance, por exemplo, ela utilizava os serviços da Capital. Esse modelo de negócio facilita os usuários a movimentação de seus fundos, como depósitos, saque e transferência bancária. É um tanto quanto opaco, como o usuário deposita em reais no banco e o brasileiro o dinheiro aparece na plataforma exterior. O modelo mais robusto utilizado é da parceria FTX Transfero, onde há a emissão de um stablecoin no meio do caminho. Dessa forma não há câmbio, mas sim troca de BRL por BRC, que caracteriza como compra e venda de criptoativo. Aí as vantagens da competitiva das exchanges globais, tá? Elas levam grande vantagem sobre as nacionais se a gente comparar o poder financeiro e tecnológico delas, tá? Além da vantagem em estrutura de custo simplificada por não ter que cobrir alguns custos do Brasil, ou seja, elas não têm que seguir muitas leis daqui também. Dessa forma, também as vantagens se refletem nos serviços oferecidos. As locais não possuem recursos e apetite ao risco por oferecer uma gama muito grande de serviços, como derivativos, alavancagem, staking. E as globais se aventuram tranquilamente nesses mercados, pois o stop order da CVM não impacta nada na sua operação, sendo muitas vezes simplesmente ignorado porque elas não precisam seguir a legislação aqui. Aí a questão 5, o processo de off-ramp é aquele que, resposta 1, transforma a cripto de uma plataforma estrangeira em moeda fiduciária em um banco local. Aí outras formas de comprar cripto, tá? Como P2P, OTC, ETFs e exposições estéticas. O P2P, que é o peer-to-peer, é a transação direta de criptomoedas de um usuário para o outro sem necessidade de intermédio de uma exchange. Nesse modelo de negociação, não há uma regra quanto à cotação que vai ser aplicada. É necessário que as duas partes vão ter que chegar num acordo, tá, sobre o preço. Seria parecido como um doleiro. Pode ser através de transferência bancária, o mais comum, ou mesmo utilizando dinheiro vivo. O OTC, que é o Over the Counter, no contexto de cripto, são acordos privados para compra ou venda de ativos em grandes volumes, ou seja, também é outra forma de comprar criptoativos. Ele é similar ao peer-to-peer na sua operacionalização, entretanto, geralmente envolve players institucionais de larga escala, sendo mais formal e seguro que o peer-to-peer. As grandes vantagens deles são a privacidade e principalmente o baixo impacto refletido no mercado.
Quando é realizada uma transação desse tipo no mercado de exchange, utilizando o livro de ordem, pode ser gerado um grande aumento ou diminuição dos preços, impactando negativamente de forma abrupta a cotação dos ativos e prejudicando outros usuários e até mesmo ao comprador, que não sabe quanto pagará no final das contas devido à varredura do livro. O ETF, que é o Exchanges Traded Funds, é um fundo de investimento passivo que pode ser negociado na bolsa tradicional. Os ETFs de cripto replicam, emulam algum índice, como o de Bitcoin, Ethereum ou algumas cestas de ativos. Esse tipo de investimento é ideal para quem deseja se expor ao mercado de cripto de maneira genérica, sem precisar lidar com algumas dificuldades técnicas, capturando o ganho de valor médio no setor de longo prazo. Outra vantagem é a participação por players institucionais, sendo um veículo onde eles possam ter mandato para investir, já que é negociado em bolsa de valores como outros instrumentos que eles podem acessar. A exposição sintética, tá? Para quem é totalmente iniciante, talvez a forma mais simples de adquirir seja adquirir cripto, tá? Seja em plataformas como o Nubank, o PicPay ou o Melios, por exemplo, onde você consegue comprar e vender cripto. A grande vantagem até o momento é a impossibilidade de realizar o saque dos ativos para carteiras externas ou depósito de cripto. Em plataformas como as citadas, o usuário não possui controle e sequer acesso ao endereço da carteira. Nesse modelo, o investidor fica limitado apenas à exposição da variação de preços dentro de um ambiente fechado, o que perde uma certa atratividade para boa parte do público, mas pode ser um caminho interessante a um usuário iniciante. Aí a questão 6, tá? Uma exposição sintética é um lugar onde, resposta 1, você não consegue realizar o resgate de seus criptoativos para outras carteiras. Aí tem a custódia e aspectos técnicos, o que é uma seed phrase, não sei pronunciar isso aqui. Sabemos que uma carteira de cripto padrão não requer nenhuma informação pessoal do usuário para permitir que ele tenha acesso aos fundos da carteira. Dessa forma, a carteira tem algumas camadas de segurança para manter a carteira e as contas privadas seguras e protegidas. Uma das camadas de segurança é o seed phrase, ou frase de recuperação. Então, o seed phrase é uma série de palavras geradas por alguma carteira de criptomoedas que permite o acesso ao fundo de associados à carteira, mesmo em caso de perda ou exclusão da carteira. Quem seguiu os tutoriais da Edmeia sabe que é isso aí, que a gente foi criar uma MetaMask e todo mundo recebeu sua frase de recuperação. Então é disso aí que eles estão falando. Diferença de chave de frase de recuperação e chave privada. A carteira conta com 3 tipos de segredos. O primeiro é a senha, que é utilizada pelo próprio aplicativo que dá acesso à carteira de cripto, a sua senha de login. A frase de recuperação pode ser configurada pela primeira vez. O usuário recebe uma série de palavras aleatoriamente pela carteira. Essas palavras em ordem específica que elas aparecem e geram a frase que você utiliza para ter acesso. A chave privada ela é uma sequência de letras e números que oferece acesso a ativos de cripto armazenados em uma carteira. Algumas carteiras permitem que o usuário tenha múltiplas contas associadas a uma mesma carteira. Como armazenar a sua seed phrase, tá? Tem várias maneiras de armazenar. Você tem que escolher a melhor forma de armazenar, porque você não consegue recuperar a sua frase de recuperação. Se você esquecer, rasgar, não estiver armazenado em nenhum tipo de local, você nunca mais vai ter acesso à sua carteira, porque é uma informação não recuperável. Importância de soberania, né? Um dos princípios básicos da criptoeconomia é a premissa da autossoberania. A autossoberania preserva aspectos fundamentais dos usuários, ao usuário cripto, como anonimato, liberdade e independência. Ou seja, seed phrases e chaves privadas, por exemplo, são garantias que o usuário possa acessar sua cripto sem precisar provar sua identidade ou fornecer nenhuma informação pessoal, sem depender de uma instituição intermediária para armazenar com segurança, como um banco, por exemplo. Questão 1 aqui, tá? É certo que afirmar que a seed phrase é uma espécie de backup da carteira, sim.
É uma espécie de backup. Se você esquecer sua senha e você souber sua frase de recuperação, você ainda consegue acessar. Principais diferenças de Bitcoin e o Ethereum. Tem o Proof of Stake e o Proof of Work, que é o POS ou POW. Eles são os principais dois mecanismos de consenso que as criptos usam para verificar novas transações adicionadas ao blockchain e criar novas unidades. O POW é o mecanismo de consenso de cripto original, usado pela primeira vez pelo Bitcoin. Ele está intimamente relacionado às atividades de mineração e que mineradores virtuais competem entre si para serem os primeiros a resolver um quebra-cabeça matemático. O vencedor atualiza a blockchain com as últimas transações verificadas e é recompensado pela rede como quantidade de cripto. O POS é um mecanismo utilizado pela Ethereum a partir do Demerge, realizado em setembro de 2022, e emprega uma rede de validadores que contribuem com a sua própria cripto em troca de uma chance de validar novas transações, atualizar a blockchain e ganhar uma recompensa. O consumo de energia é uma das maiores diferenças entre esses mecanismos. As blockchains do mecanismo POS não existem gastos duplicados de energia por parte dos mineradores e permite que a rede opere com um consumo de recursos muito menor. O Ethereum concorre com o Bitcoin? De forma sucinta, não, ele não concorre com o Bitcoin, já que essas moedas possuem operações e objetivos distintos, que permitem que o investidor cripto não precise escolher entre uma ou outra. O DApps são aplicativos descentralizados que são essencialmente versões de aplicativos baseados em contratos inteligentes, baseados em blockchain popularizados na Ethereum. Ele representa uma nova forma de interagir com a finança pessoal. Escalabilidade, escalabilidade. O Ethereum tem um problema inerente de escalabilidade que limita transações por segundo. O alto congestionamento da rede, decorrente de um grande volume de transações, geralmente resulta em atrasos e taxas maiores. A validação versus a mineração. A verificação de novas transações na Ethereum é realizada por avaliadores ou validators, não por mineradores, como no Bitcoin. A implicação disso são um custo menor de infra e um menor risco associado às operações, como ocorre na mineração. Questão 2. É correto afirmar que, resposta 1, Bitcoin usa o Proof of Work, prova de trabalho, como mecanismo de consenso. Sim. Um overview sobre as principais criptos existentes. Tem a Binance, a Ripple e a Cardano. Não vou me aprofundar muito em cada coisa, é só explicando o que é cada uma. Aí a principal crítica da XRP vai estar escrito no texto lá, mas é a centralização excessiva e ser amiga dos bancos. Eu sei que é meio alguns podem achar meio chato de eu ficar pulando umas partes, mas assim, é muita coisa para revisar, galera, e tá no slide. Então, assim, eu vou focar em falar com vocês as coisas que eu, pelo menos, julgo mais importante no momento. Lembrando, isso aqui não substitui a aula ao vivo do professor, recomendo que vejam. Eu estou revisando hoje porque minha aula viva é amanhã. Mas quem é da turma 7, de preferência, veja a aula do professor. Mas se quiser ver minha aula, peço o link no grupo amanhã e vocês acompanhem com a gente. Tá? Mas aqui, como eu disse, é só uma revisão material para ajudar. Vamos lá. A autocustódia. A custódia de moedas fiduciárias é um dos pilares do sistema de bancário tradicional. No que diz respeito ao mundo do cripto, a custódia de ativos também é um assunto fundamental. No banco tradicional, todos os custodiantes são as instituições financeiras, conforme exigido por lei. No caso de cripto, o usuário tem a oportunidade de se tornar seus próprios guardiões. Instituições terceirizadas, como as exchanges, nem sempre são confiáveis. O usuário pode estar suscetível a hacks e perda de seus fundos. Por conta disso, a autocustódia é um tema muito importante nesse sistema. Desculpa. Já que o usuário detém pessoalmente a chave privada de sua própria carteira, o que significa que apenas ele pode acessar seus fundos. Embora ser seu próprio guardião significa ter controle total sobre a sua carteira, é fundamental que o usuário guarde as informações de acesso da carteira com cuidado e segurança. As exchanges são confiáveis? Caso se queira utilizar os terceiros para custodiar a cripto,
a opção são as exchanges. Por exemplo, todas as exchanges centralizadas de cripto são responsáveis pela custódia de criptomoedas de seus clientes. Algumas exchanges de plataformas terceirizam suas necessidades de segurança para um provedor de custódia externo, que protege os ativos sob gestão. Quando o usuário configura uma nova conta e mantém os ativos em uma exchange centralizada, ele não possui as chaves privadas da sua carteira de exchange. Isso significa que o usuário está suscetível a perdas diversas, e se a exchange for hackeada e se a instituição desaparecer com todos os usuários, o mesmo fica insolvente. Ou seja, o usuário não é mais soberano em relação ao acesso de suas criptos, já que a exchange detém o controle dos ativos, podendo congelar ativos, bloquear o acesso do usuário à carteira ou eliminar files. Ou seja, depende, né? Depende do que você quer fazer. Se você tem uma mínima noção, você tem que usar a exchange com cuidado. Não descartando sua auto-soberania. Bom, confiar os seus ativos a um ente centralizador vai contra a lógica de cripto, tá? Analisando as evidências, a gente pode concluir que a custódia terceirizada pode ser um caminho perigoso para investidores de criptos, não é? O ponto fundamental desse argumento está ancorado no fato que no mundo cripto pesa pela descentralização e pela liberdade do investidor em gerenciar seus ativos. Assim, a autocustódia, além de oferecer a maior segurança ao investidor, considerando esse cenário que foi apresentado, está alinhada aos princípios básicos do mundo do cripto, preservando aspectos fundamentais como anonimato, liberdade e independência. Questão 4. Sobre a cripto da BNB, é correto afirmar que todas as alternativas estão corretas, resposta 5, ou seja, ela foi inicialmente concebida como um token na rede Ethereum pelo padrão ERC20, é utilizada pela Binance na sua plataforma centralizada, concedendo descontos em taxas, foi criado por meio de um ICO e é moeda de troca na rede Binance Smart Chain. DeFi, CDFI e CeFi. Como funcionam as diferenças? Vamos lá. O DeFi ou finança descentralizada, uma ampla gama de produtos e serviços financeiros construídos em tecnologias blockchain no espaço público da blockchain. Ele funciona fora do sistema centralizado tradicional, como os bancos e cartões de crédito. O CeFi, ou finanças descentralizadas, oferece alguns benefícios do rendimento do DeFi, com algumas das facilidades de uso e segurança dos produtos tradicionais com serviços financeiros. O CDFI ele combina as melhores características e atributos dos dois sistemas financeiros, DeFi e CeFi. O CDFI oferece os mesmos recursos que os protocolos do DeFi, porém de forma centralizada, permitindo que as pessoas acessem os produtos DeFi como exchange descentralizada, DEX, por exemplo, agregadores de liquidez e protocolos de empréstimo. Tabelinha. Então, questão 5. É correto afirmar que, número 1, o Ethereum foi fundamental para permitir que as soluções de DeFi aparecessem. Segurança per change, tá? Controles internos. Qualquer plataforma centralizada que utiliza cripto em seu modelo de negócios possui alguns desafios relacionados à segurança. Os principais são custódia dos ativos digitais, custódia dos ativos em moedas fiduciária, proteção de seu sistema de back-end relacionado à governança, supervisões, risco cibernético, risco de contraparte, conciliação financeira, custódia física, entre aspas, onde é feita e quem são os key holders. Os criptos são uma espécie de ativo ao portador. Quem possui a chave privada pode movimentá-los. Existem mecanismos de segurança chamado multi-assinatura, isto é, mais de um key holder detém a chave privada e eles precisam agir em conjunto. O grande risco do negócio aqui existente é escolher quem são essas pessoas e estabelecer protocolos e mecanismos de segurança e governança. Por exemplo, é um risco que esses keyholders peguem um avião junto, já que existe o risco do avião cair e as chaves se perderem para sempre. O pessoal já pensa nos riscos mais macabros, mas não deixa de ser verdade. Saldo gráfico, custódia, problema grande de configuração. Isso aqui já Desculpa. É correto afirmar que todas essas afirmações estão corretas, a resposta é sim. As afirmações que estão corretas são: o protocolo Bitcoin nunca foi hackeado, ou seja, não hackearam o Bitcoin ainda. Exchanges não são ambiente seguro para manter seus ativos. Se você parar para pensar para a lógica da cripto, não é, porque você está abrindo mão da sua auto-soberania.
Exchanges no geral não possuem regulação e as criptos não contam com o FGC. Contextualização de ETFs, que é o Exchange Traded Funds, são veículos de investimento similares a um fundo de investimento. Suas principais características que diferenciam de um fundo tradicional são baixo custo de administração, a associação com algum índice, exemplo IBOV, SP500, etc., gestão passiva, são bastante usados por investidores que procuram ter carteiras extremamente diversificadas e com baixo custo. Regulação. A abertura para fundos ETFs existente aconteceu por meio de um ofício da CVM em 2018, enfatizando a permissão de fundos locais em adquirirem cotas de fundos de investimentos no exterior que possuam participação direta em cripto. É necessário que esses veículos no exterior sejam regulados com sua respectiva jurisdição. Já a aquisição direta, de maneira direta, por fundos no Brasil é proibida conforme o ofício no início de 2018. A Hashdex, que é uma empresa brasileira, foi pioneira na construção do ETF listado na B3 ao fazer os seguintes passos. Construiu um índice chamado NCI, em parceria com a Nasdaq, com uma metodologia de quais criptos compõem, como funciona o rebalanceamento, bem como características de liquidez, exchange e custodiantes. Construiu o ETF sobre as ações da Ilha Caimã e listá-lo nas bolsas das Bermudas, BSX, sobre o ticker HDEX.BH. Construiu o ETF Hash 11 dentro do Brasil, que compra 100% de sua participação em cotas do ETF HDEX-BH. Aí os aspectos práticos, tá? Os ETFs negociados no Brasil contam com uma tributação de 15% em um eventual ganho de capital. Não há qualquer isenção, ao contrário de compra e venda de ações, por exemplo, que possuem limite de venda de 20 mil por mês, ou mesmo de criptoativos adquiridos de maneira direta que possuem limite de venda de até 35 mil por mês. ETFs não contam com qualquer garantia de fundo, garantia de crédito, o FGC, e os principais existentes na Bolsa Brasileira são emitidos pelas gestoras da Hashdex e a QR Capital, como Hash 11, BitH11, ETHE11, QBTC11, QETH11. Nos Estados Unidos, o principal ETF é o BITO, ProShares Bitcoin Strategy, estruturado sobre contratos futuros até o momento. Quando envolve cripto spots, a SEC tem barrado as tentativas. Alguns comentários, esses ETFs mostram que a indústria de cripto cresceu e veio para ficar. Existe uma demanda de mercado tradicional de investidores e institucionais a se exporem nesses ativos. Eles precisam desse tipo de veículo. Eles não concordam com a aquisição direta de cripto via exchange e nem mesmo com os mercados de DeFi. Os públicos eles são meio distintos. A exposição passiva é benéfica ao investidor que procura diversificação, baixo custo e segurança no seu investimento, uma vez que se trata do mercado regulado pela SEC dos Estados Unidos e o CVM no Brasil. O Brasil, via a Bolsa V3 e seu principal órgão regulador, a CVM, tem se mostrado na vanguarda de inovação desse tipo de produto, servindo de referência para os mercados inclusive mais maduros que o nosso. Aí, questão 1, ETF é um fundo, resposta 2, de gestão passiva, sempre formado por um índice. Desvantagem, tá? Vantagem e desvantagem de exposição via ETFs e fundos. Desvantagem, chave privada. As chaves privadas elas possuem algumas desvantagens, vamos ver. A exposição via ETF é diferente de possuir o cripto em carteira própria, que é uma das principais vantagens de ter cripto em longo prazo. O ETF é um veículo apenas para estar exposto à oscilação de preços e volatilidade. Não protege o investidor de ingerências governamentais, está sujeito à mudança de leis e entendimento da jurisdição local. Sem a chave de cripto, além de não ser seu, não é possível efetuar operações básicas no segmento, como enviar e receber depósito de outras carteiras. Os fundos ainda possuem gestão ativa e alguns podem se expor em operações arriscadas e acabar ainda bancarrota. Deixa isso. Deixa aqui. Só um minutinho. As desvantagens, taxas de administração e administração.
Embora as taxas de administração de ETF sejam baixas, elas ainda pesam no retorno potencial de longo prazo quando comparado com uma aquisição de forma direta. Essas são taxas muito elevadas se comparadas a ETFs consolidados de mercado americano de outros segmentos, que possuem taxas irrisórias de 0,0005% até 0,1%. Os fundos de investimento cobram taxas ainda maiores, sendo um padrão na indústria de fundos ao em torno de 2 a 20% de performance sobre algum índice comparativo, como CDI e IPCA. No Brasil, ainda tem 15% de tributação, sem qualquer tipo de isenção. Já via fundos não possui isenção também e pode seguir a alíquota regressiva máxima de 22,5% ou mínimo de 15%, a depender do prazo de aplicação. Também é possível que ela sistema de come cotas, igual fundo multimercado tradicional. Adquirindo a cripto de maneira direta em uma exchange ou DeFi, a isenção de vendas é até 35 mil por mês, além de não possuir taxa de administração. A liquidação de cripto de maneira direta também é mais rápida, sendo o mercado 24/7 e global, não precisando aguardar prazos de bolsa. A vantagem, maior segurança jurídica, tá? Tem a proteção de legislação do mercado de capitais brasileiros sobre a CVM, sobre a tutela dela, e em alguns casos até proteção pela legislação dos americanos também. Obrigação tributária simplificada, embora maior onerosa, similar a qualquer outro fundo investido que o investidor médio já tem investido. Proteção sucessória para herdeiros simplificada, se comparada a ter os criptos diretamente a custódia própria. A autocustódia tem um lema de: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Manter essa disciplina pode ser complicada para o investidor mediano, sob risco de perder todo o patrimônio investido sem ter a quem reclamar. Além de vantagens ao investidor mediano que apenas quer diversificar uma nova classe de ativos, há vantagens também de gestor que possui o dever fiduciário com seus cotistas e consegue investir de maneira direta por conta dos direitos do seu fundo. É mais amigável ao investidor tradicional. Questão 2, conforme a videoaula que teve, vocês vão ver na matéria, dá para dizer que o Hash 11, resposta 1, foi o primeiro ETF de cripto na Bolsa Brasileira. Principais ETFs existentes, tá? Tem os ProShare Bitcoin Strategy, que é o BITO, que é aquele americano, o Hash 11, aí tem os que seguem o Bitcoin e o Ethereum, tem alguns outros aqui, não vou ficar me aprofundando em nenhum. As principais gestoras de ETFs relacionadas com cripto no Brasil são a Hashdex e a QR Capital. Fundo de investimento ativo regulado com imposição de capital ativo. Isso aqui tá falando mais de fundo. Tá. A Grayscale Bitcoin Trust GBTC, ela é uma das principais formas que instituições americanas podem se expor ao Bitcoin. Criptoativos dos bancos, gato e rato. História de gato e rato. Guerra declarada, bancos semifáveis. Isso aqui não me parece muito relevante. A guerra dos bancos contra a exchange deu-se por falta de apetite ao risco e também por desconhecimento dos bancos em relação ao negócio praticado pelos exchanges. Introdução a derivativos com alavancagem, tá? Bom, os derivativos são instrumentos financeiros entre duas ou mais partes que visam precificar um ativo futuro. São bastante utilizados em outros mercados como de commodities, por exemplo, soja, petróleo e café. Podem ser usados com diferentes finalidades, por exemplo, hedge, proteção de portfólios, gestão de risco, exemplos de mineradores, especulação, obter alavancagem, maior risco e retorno. Os derivativos de cripto começaram a pegar atração em 2014 com a plataforma BitMEX. Anterior a isso, de 2011 a 2013, houve algumas tentativas com baixo volume em outras plataformas. Em 2017, a CME, Bolsa de Chicago Regulada, e a CBOE, Chicago Board Option Exchange, lançaram os primeiros contratos de derivativos Bitcoin para o mercado regulado, sendo esses contratos futuros até a data de hoje, dentre os mercados regulados, são os principais veículos para se expor a esses instrumentos. Os derivativos de cripto são basicamente compostos de contratos de opções e contratos futuros, que, embora similares, possuem diferenças estruturais.
Ambas modalidades têm em comum a possibilidade de se operar muito alavancado. O contrato futuro ele dá ao detentor o direito e a obrigação de comprar ou vender uma commodity no futuro, a data do contrato, a um preço fixado no momento do contrato. Ele é utilizado em diversas indústrias, né, como agronegócio, petróleo e também em cripto. No mercado de cripto também tem os contratos perpétuos e contratos com datas de expiração. Os perpétuos eles são uma inovação no mercado, não existindo em outros setores e foram introduzidos em 2016 pela BitMEX. Nos contratos futuros pode ser uma operação long, compradora, ou de short, vendedora, bastando depositar uma margem como colateral que permite operar alavancado. Opções. Diferente do futuro, a opção é um direito, não uma obrigação de exercer a compra ou venda do ativo na data de expiração de contrato de opção. Existem basicamente dois tipos de opções no mercado, a call e a put. Call é o direito de comprar o ativo subjacente a um preço determinado, o strike price, e put é o direito de vender o ativo subjacente a um preço determinado, strike price também. Você pode operar de 4 formas, portanto, comprando ou vendendo uma call ou comprando ou vendendo uma put. Existem diversas estratégias possíveis com opções, como venda, coberta de opções ou mesmo comprar a seco. Aí tem as plataformas que é a Deribit, FTX, BitMEX, Binance e CME. Todas as plataformas, principalmente as não reguladas, permitem uma grande alavancagem, está chegando algumas chegam até 125 vezes o colateral, que é aquele valor que foi deixado de margem. Uma inovação introduzida pelos criptos ao mercado de derivativos foram resposta 1, contrato futuro perpétuo. Avançando em cripto, tá? Criptografia é uma técnica para enviar mensagens seguras entre dois ou mais participantes. O remetente encripta a mensagem usando algum tipo de chave e algoritmo de embaralhamento e envia ao destinatário. Este é capaz de desencriptar para ler a original. As chaves de criptografia são os aspectos mais importantes na criptografia. Elas fazem com que a mensagem e a transação dos dados armazenados sejam indecifráveis por alguém não autorizado que por acaso não a recebeu. Ela só pode ser lida e decifrada para o destinatário. A grande sacada do Bitcoin foi utilizar criptografia em redes distribuídas peer-to-peer. Toda a rede imparável, a prova de censura e segura para todos os participantes sem necessidade de uma entidade centralizadora. Essa rede peer-to-peer é similar às redes utilizadas no torrent, em tecnologia de distribuição de MP3 ou arquivos, como foi Napster, e a criptografia garante a posse das moedas seja de fato transferida, que a posse das moedas seja de fato transferida de uma pessoa a outra, registrando uma cadeia de blocos imutáveis. A criptografia no Bitcoin, ela é importante. Deixa eu ver aqui. Acabou. Termina em 15 minutos, mas acho que em 15 minutos eu consigo concluir. Vamos lá. Eu acho. No Bitcoin, a criptografia é importante para que as transações sejam legítimas para todas as partes, sem a necessidade de um ente centralizador de confiança, se mantém um certo nível de privacidade e, como acontecem as informações, é necessário que todos os usuários, a autenticação no caso, possuam um par de chaves. Um par de chaves é composto por uma chave pública e uma privada. A chave pública é derivada, criada a partir de uma chave privada usando um algoritmo elíptico. O caminho inverso não existe. Com as informações, o remetente monta a transação dando origem à assinatura digital. O destinatário recebe as informações e decodifica elas. Os mineradores participam validando as informações, verificando se tudo é legítimo, registrando dentro da cadeia de blocos. A criptografia é o que garante a segurança das criptomoedas, sim. Todo mundo já entendeu essa parte de segurança. Aí tem uma imagem explicando. O par de chaves do Bitcoin é composto por uma chave pública e uma privada. Tem os tipos de criptoativos, tá? Bitcoin foi a primeira moeda a ser lançada, criptomoeda, desculpa.
e tinha o objetivo de criar uma versão do dinheiro da internet. Na época, o termo criptomoeda nem existia. Com a maturidade do mercado, outros tipos de aplicações foram sendo descobertos com base nas inovações introduzidas pelo Bitcoin. A cadeia de blocos, blockchain, criptografia, privacidade, redes distribuídas. Não há referência acadêmica consolidada que segregue as criptos em diferentes classes. Aqui elaborando as principais aplicações dos dados até a data de algumas categorias. Moeda para pagamento ou sistema de pagamento. Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin são alguns exemplos de moeda que buscam resolver a dor de transacionar valores pela internet. Monero é a principal cripto com foco total na privacidade. A economia de blockchain. Com a evolução do mercado surgiu o Ethereum, tá? Que introduziu o conceito de contrato inteligente. Esses contratos inteligentes trouxeram inúmeras possibilidades de criar aplicações aí em cima da rede Ethereum. Aí a Ethereum possui toda uma economia que roda em cima da sua infra. A gente já viu esses exemplos, os DEFs, DeFi, DEX, Utility Token, Security Tokens, NFTs. Os Utility Tokens são tokens que rodam em plataformas de economia blockchain, como em cima da rede Ethereum, BSC e Solana. O padrão dominante da Ethereum é o ERC20, são os tokens ERC20. Aí tá dando alguns exemplos de tokens de utilidade, o BNB, o FTT e os stablecoins. Tem outros tipos de criptativos, que é o Security Token, os NFTs, os tokens sintéticos, os tokens recebíveis. A sigla NFT, todo mundo sabe, é token não fungível. Né? Isso aqui é coisa que a gente já viu. Proof of Work ou Proof of Stake, isso aí a gente viu antes. Não vou aprofundar isso aqui muito. Questão 3. O Proof of Work foi inventado em 93. Layer 2 é uma camada secundária que geralmente é construída em cima de outra blockchain principal. Surgiu da necessidade de resolver um problema de custo de transação, principalmente nas redes do Bitcoin e do Ethereum. Tanto o Bitcoin quanto o Ethereum não conseguem processar um alto volume de transações por segundo devido a diversos fatores, além de serem redes que podem ser bem caras. É bastante comum a confusão entre Layer 2 e sidechains, que são soluções distintas. A diferença entre Layer 2 e sidechain: elas atacam o mesmo problema, que é otimizar custos e permitir escalabilidade, principalmente no Bitcoin e no Ethereum. A camada Ethereum é a main chain, on-chain, é tudo que acontece é registrado nela. Em contrapartida, tudo que acontece fora na rede é chamado de off-chain. A principal diferença entre sidechain e Layer 2 é que a Layer 2 se beneficia de toda a segurança da camada principal, como poder computacional empregado. Já a sidechain se apoia em sua própria segurança, o que é bem mais fraco. As sidechains são blockchain próprias, com seus próprios mecanismos de consenso. Elas funcionam se conectando à main chain através de um mecanismo chamado Two-Way Peg System. O Two-Way Peg System, ou sistema de pinos de duas vias, que é a tradução livre, permite que um criptoativo, como o Bitcoin, seja transferido para a main blockchain sidechain. A blockchain trilema, que é as três propriedades desejáveis de uma blockchain: é a descentralização, segurança e escalabilidade. O trilema da blockchain afirma que a arquitetura da block só pode alcançar dois dos três, ou seja, se deseja uma rede descentralizada e segura, necessariamente se sacrifica a escalabilidade. Quando se sacrifica a essa escalabilidade, a Bitcoin é capaz de processar, por exemplo, aproximadamente 7 transações por segundo, já a Ethereum cerca de 20. Para efeitos de comparação, a capacidade da Visa de processar pagamentos é de aproximadamente 24 mil por segundo. Entretanto, o uptime, que é o tempo online sem interrupções do Bitcoin, desde o seu lançamento é de 99,98%, ou seja, o Bitcoin basicamente nunca caiu. Já a Visa, por ser centralizada e menos segura, já ficou muitas vezes offline. Questão 4, blockchain trilema se refere à descentralização, segurança e escalabilidade. O Lightning Network, está no contexto histórico, tá? Durante o ano de 2017, no segundo grande rally de preço de Bitcoin, a rede, por vezes, foi testada em níveis antes nunca vistos, resultando em altas taxas e desagradando alguns entusiastas e narrativos que transacionar Bitcoin custava apenas alguns centavos. Naquela época, o preço de transações a serem incluídos no bloco chegaram a
$10, $30 em seus picos. Foi ainda em 2017 que houve um momento histórico com o hard fork que resultou no Bitcoin Cash. Naquela época as incertezas eram enormes sobre qual chain se sobressaria. A aposta no Cash era em aumentar o tamanho de megabytes de cada bloco. O Bitcoin possui a capacidade de 1 megabyte por bloco, enquanto o Cash passou a ter 8 megabytes por bloco. O Lightning Network é uma espécie de Layer 2 do Bitcoin, também suportado em outros criptoativos, que tem uma tecnologia similar ao Bitcoin, como a Litecoin e o Decred. A sua principal intenção é baratear o custo transacional da rede, bem como tornar as transações mais rápidas para ser capaz de utilizar o Bitcoin para micropagamentos. O funcionamento da Lightning é através da abertura de canais de pagamentos de uma pessoa e entidade contra outra, e as transações se dão fora da blockchain. As transações são comunicadas com a block principal, já líquidas, quando o canal de pagamento é fechado. Aí tem os aspectos técnicos e benefícios, não vou falar muito. O exemplo de protocolo Layer 2 sidechain é o Polygon. O que são o hard fork e o soft fork? Criptomoedas como Bitcoin e Ethereum são alimentadas por um código aberto descentralizado chamado blockchain. Fork é como chamam a mudança de protocolo subjacente do blockchain. Um blockchain fork é uma atualização importante para a rede e pode representar uma mudança radical ou incremental e ser iniciada por desenvolvedores ou por membros da comunidade. Um fork introduz alguma nova regra ou funcionalidade a uma versão de protocolo mais antiga que não a possuía ou que não a permitia. A gente tem dois tipos. O hard fork, ele é uma atualização mais intensa e mais complexa no protocolo de criptomoeda, que a torna incompatível com versões anteriores. O soft fork é uma atualização incremental para um software compatível com versões anteriores. Ele preserva o protocolo original e apresenta modificações mais simples. O Bitcoin Cash é um exemplo de hard fork. Falando sobre aquele Trace. O SegWit, ou Segregated Witness, foi um resultado de um soft fork no protocolo Bitcoin em 2017. A atualização do protocolo foi realizada para ajudar o Bitcoin a corrigir alguns bugs específicos, como a maleabilidade de transação e melhorar a escalabilidade da rede Bitcoin. Questão 6, após todo o conteúdo aprendido, na aula no caso, na videoaula, vocês vão ver, podemos dizer que o Ethereum ele nasceu de um hard fork da rede Ethereum Classic, que é a resposta 1. Pessoal, a gravação, eu vou encerrar por aqui só um momentinho.